Olá, pessoal do segundo ano, como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula e a aula de hoje é a última com conteúdo. Vamos falar alguma coisa de questão ambiental no Brasil, mas quando eu falo em questão ambiental, todos os conteúdos desenvolvidos, né, durante esse ano, eu sempre procurei fazer uma relação sobre as questões ambientais. Ah, e também, para finalizar, vamos fazer uma revisão para a 9. E aí, o nosso mundo gira é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Então, está aqui o objetivo que nós iremos atingir. Temos nessa aula o conteúdo, a fonte, a grande maioria busquei no nosso livro, está aqui, página 454 a 473. E vamos falar sobre questão ambiental no Brasil, que é um assunto até, né, se a gente for considerar, tá atual, teremos aí a COP26 dentro em breve, e essa ideia de movimentos preservacionistas é uma coisa, é uma ideia agora do século XX. Não adianta você querer pegar a Revolução Industrial e taxar as pessoas que viveram naquela época. Ah, não, aquele pessoal não pensava em meio ambiente. Não, não pensava porque não se tinha essa ideia, não se tinha essa percepção de tudo aquilo que a Revolução Industrial que trouxe de benefícios, mas que numa parte iria prejudicar, principalmente o nosso planeta. É, Hoje, o poder público de todos os países, mas principalmente aqui no Brasil, tem uma atuação significativa, né, tanto na parte de lei como na parte de fiscalização. E é, às vezes a gente pensa, não, é só o governo que tem que se preocupar com essa questão de meio ambiente. Não, existem outras instituições, ONGs, outros setores da sociedade, não é só ambientalista, são engenheiros, porque agora você vai fazer uma construção, você tem que pensar na preservação e na sustentabilidade. São conceitos novos que não existiam há, poxa, eu vou até falar, 30 anos, não, um pouco mais, né? Uns 40 anos atrás. Então, essa questão da proteção do ambiente, da preservação, é uma coisa nova que impacta toda a sociedade. E aí, quando a gente fala em questão ambiental, a gente pensa somente em desmatamento, queimada, né? Mas a gente tem que ver aquilo que o ser humano produz é, em termos de lixo, né? Em termos que aquilo que a gente descarta e a gente joga fora. Joga fora aonde? Joga fora no ambiente. Né? Na aula passada, eu sempre, né, fiz um paralelo na Antártica e a gente teve a aula lá junto com o pessoal lá da Antártica. Você vê que o lixo produzido, ele basicamente não é jogado lá na Antártica, ele retorna para o país. E para onde vai o lixo? Como é que a gente descarta, se a gente utiliza? Então, isso faz parte também de um pensamento de preservação do meio ambiente. Agenda ambiental no Brasil. Opa, vamos lá, saiu logo dois. Isso sempre teve um pensamento ambiental, lógico, nas suas proporções, de acordo com a época, tá? Não vamos pensar
em 1500 tinha o pensamento de preservação ambiental. Mas a gente já vê aqui esse regimento do pau-brasil de 1605, o Império Português já tinha uma certa preocupação, tendo em vista o ciclo do pau-brasil, que foi extremamente danoso para essa árvore, né, para essa espécie, e ele já tinha essa preocupação, caramba, vai acabar, né? Então fizeram esse regimento para que regulasse, diminuísse, né, essa questão do controle, né? Na verdade é um controle da madeira. E aí, 1822, né, chegada lá da família real, criação do Jardim Botânico, na verdade, criação do Real Horto, que hoje é o atual Jardim Botânico. Em 1934 surge o Código Florestal e o Código das Águas. E aí tinha essa questão de a manutenção de 75% da mata nativa, a mata de galerias, aquela mata que fica na margem do rio, então tinha que manter 75%. É, e a gente já estudou isso, vocês já estudaram a importância que tem a mata de galeria para o rio, pelo ecossistema, pela questão da erosão, né, para manutenção do curso d'água. Então, o pessoal começou a ter essa noção de manter algumas partes do ambiente. Criação de parques nacionais, né, Itatiaia, que fica ali em Resende, né, em Penedo, Serra dos Órgãos, que é ali quem vai para Teresópolis, Parque Nacional do Iguaçu, lá no Paraná. Então, ó, 1937, 1939. Código Florestal, aí novamente, 65, ele é atualizado, e aí surge já um novo conceito, áreas de preservação permanente, né? Algumas áreas que têm que ser preservadas para a manutenção do meio ambiente. Veja que ainda não se fala meio ambiente, mas já é uma agenda ambiental. Depois, em 74, foi criada, né, foi a Secretaria Especial do Meio Ambiente. Então, em 1974 já existia uma secretaria com pensamento, com políticas públicas voltadas para essa área. É lógico que isso tem um impacto lá da reunião lá de Estocolmo, em 1972, que foi bastante importante, né? E o que influenciou aqui no Brasil? A criação dessa secretaria. Aí surge em 81 a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Através do Sistema Nacional do Meio Ambiente e o Conselho Nacional do Meio Ambiente. E aí já, né, desde 74, já surge a palavra meio ambiente. E isso impacta muito como é que você vai, vamos dizer, começar a trabalhar meio ambiente. Você tem que trabalhar também a sociedade. Começa principalmente na educação. E eu lembro muito bem, né, 70, começa a ter nas escolas aquela preocupação do meio ambiente, fazer o correto, né, para proteger, que o meio ambiente é importante. Então começou a ter esse nível de conscientização. Aprovação, isso aí também muito importante, é uma legislação, estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto no meio ambiente, que é o RIMA. Então, todo projeto de construção tem que ter esse estudo e esse relatório, senão não se realiza nada sem esses dois documentos. Se não tem esses dois documentos, você pode ter certeza que o empreendimento ele não é legal. Então, se você for comprar uma casa
num condomínio de alto luxo, não, eu quero morar ali porque ali vai ser sensacional. Primeiramente, você olha se tem, né, o EIA e o RIMA, porque se não tiver, talvez você entre numa furada. E aí, em 89, a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais, que é o IBAMA, certo? Que é importante, o IBAMA. Em 1990, cria-se essas leis, recursos hídricos e crimes ambientais. Aí começa é, essa questão de você não atender às leis passa a ser crime. E aí, só em 92 que essa secretaria, que foi criada em 74, quase 20 anos depois, teve o status de ministério. E a partir daí, gente, vem se desenvolvendo mais e mais essa agenda ambiental aqui no Brasil. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, existe as unidades dentro da lei, da legislação ambiental, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. A da proteção integral tem o objetivo de preservação, né, realização de pesquisa, lazer e admite apenas o uso indireto dos seus recursos. Como assim? Você tem um local, você pode mostrar, né, turismo principalmente, pesquisa, mas você não pode extrair. Já as unidades de uso sustentável, você extrai o recurso, mas você tem que manter sustentável, tem que manter a região de forma não prejudicar o ecossistema. Então está aqui estação ecológica, reserva biológica, parques, monumento natural, refúgio da vida silvestre. E nas unidades de uso sustentável tem área de proteção ambiental, área de relevante interesse ecológico, floresta, reserva extrativista e a reserva da fauna. No livro, gente, vem explicando bem direitinho o que é cada um desses. Então eu peço que vocês façam a leitura para vocês possam entender o que é cada unidade, cada especialidade que está aqui nesse slide. Bom, nós tivemos semana passada, né? Terminou agora, eu acho que essa semana, a líderes do G20, que está antecedendo a COP26. E vocês vejam bem, hein? Líderes do G20, a economia e o assunto aquecimento global, certo? Então, existe um comprometimento em diminuir as questões das emissões do gás carbono, né? Porque isso está totalmente relacionado às indústrias, né? Principalmente também a frota de carros, né? Lançamento aí do gás. E existe uma preocupação lá para o futuro, né? Só que é o seguinte, né? Tá aqui, é da onde eu tirei essa informação. E, né, acabou lá o G20 e não avançaram muito, né, nessa questão do compromisso com as mudanças climáticas. Eu sempre venho falando para vocês que é muito difícil, né, associar economia e preservação. Então, mais uma vez, essa questão do aquecimento global está sendo negligenciado. Talvez no futuro a gente tenha que fazer uma situação mais drástica, né? Medidas mais drásticas. Então está aqui, ó, economize
desenvolvimento. Será que falaram mais alto? Ainda mais agora, né, que a princípio a gente está saindo dessa crise da pandemia da Covid, né? E aí os países precisam se desenvolver. A gente já viu que tem países desenvolvidos que tiveram um PIB negativo. Então eles querem desenvolver isso aí, querem se desenvolver mais para voltar ao status quo anterior. Principais problemas ambientais do Brasil, né? Temos queimada, desmatamento, assoreamento do rio, poluição da água, por diversos motivos, né? Industrial, esgoto, poluição do solo pelo agrotóxico, poluição atmosférica, né? Emissão dos gases. Temos aí as fronteiras agrícolas, o nosso agronegócio, que cada vez mais existe conflitos no campo, que nós já estudamos isso, né? A questão de desmatamento, certo? Aí eu passo aqui para vocês a questão da soja, né? Veja aqui que nós temos os países que, que, que a gente mais exporta. Em primeiro lugar está a China, certo? A China é o maior importador de soja. Então a China é o maior importador de soja. A gente não vê muito a China fazendo pressão no Brasil por problemas ambientais, né? Já viram isso? Só levantando essa lebre aí, né? Agora, tem outros problemas também, a urbanização, né? O crescimento cada vez maior das cidades, que aí vai aumentando é, a sua extensão, vai invadindo a parte rural, a parte de florestas. Nós temos a industrialização, certo? E aí está aqui, China, né? Também separei, vamos dar uma olhadinha aqui. Né? A China compra 39 milhões de toneladas do Brasil. Olha só, é muita coisa. Até lá nós exportamos um volume até menor em relação do ano anterior, mas é muita coisa. E aí a soja, cada vez mais se expandindo, principalmente ali no centro-oeste, né, perto ali da Amazônia Legal e cada vez mais avançando em cima da floresta amazônica. O que fazer, né? Então a gente fica, o Brasil principalmente, né, numa situação muito complicada. Bom, preservação ambiental. O que eu vou mostrar aqui, já mostrei para vocês anteriormente, então vocês já estão sabendo, né? Essa questão da preservação ambiental perpassa por todos esses assuntos que nós já estudamos, né, durante o ano. Industrialização, população cada vez maior, você tem que alimentar mais, você tem que ter mais emprego, mais lixo, né, a urbanização. Você veja que está tudo interligado. Transporte, então você tem que abrir mais estrada, abrir mais ferrovias, né, que é o mais interessante para a gente. O agronegócio, porque você tem que alimentar tudo, você tem que. A questão da industrialização, da agroindústria. Então vocês vejam que a preservação ambiental perpassa por esses assuntos, que são todos assuntos da área econômica. Hoje nós temos uma quantidade de pessoas enorme desempregadas. Como é que a gente vai dar condições para essas famílias que as pessoas estão desempregadas? E lembrando que o desemprego também é um fator primordial para a preservação ambiental, porque se você não tem muita gente passando fome, né, elas estão numa situação de degradação social e isso é muito ruim também, né? Não é uma coisa boa. Tudo isso está interligado, né, gerando conflitos, tensões, mas no final das contas a gente verifica que, por mais que tenha essa preocupação, já melhorou bastante, né? Principalmente
se a gente considerar que essa era da informática já diminuiu bastante o consumo de papel, né? Então muita coisa você não precisa mais imprimir, você tem no celular, né? Jornal, você quer assistir, você quer se manter informado, você entra, não precisa mais as empresas imprimir jornal, né? Isso ainda até existe, né? Mas não é mais como antigamente. Isso tem um impacto muito grande, né? Documentos, né? Hoje o Detran não tem mais o documento do carro, hoje está tudo informatizado, né? O Exército também está fazendo muito isso, muitos documentos informatizados, você não precisa imprimir, né? Visando o custo do papel, né? Papel, celulose, floresta, certo? Mas é lógico que ainda tem a parte energética, que é o tendão de Aquiles da sociedade. Ok, pessoal? E aí a gente vai passar fazendo uma, vamos dizer assim, uma revisão rápida de tudo aquilo que nós falamos que vai cair na prova. Primeiramente, Revolução Verde, né? Quando eu falo de Revolução Verde, é muita tecnologia, o uso da tecnologia, mas em compensação houve uma diminuição dos cereais, né? Você lembra que nossos hábitos alimentares, a grande parte que é produzido por sementes que são produzidas por grandes indústrias, são poucas, não são tantas. E para você ter um hábito alimentar de outros cereais e legumes, você tem que investir ali naquela agricultura mais de subsistência, né? Para você ter um hábito mais de diversidade alimentar. Também a Revolução Verde, ela proporciona o quê? Para ter uma maior produtividade e para isso você tem que ter grandes áreas de plantações. Isso ocasiona um grande problema de concentração de terras, que aí vem o êxodo rural, né, aquele problema do êxodo rural, Revolução Verde, início da década de 60, né, nós tivemos ali, a gente já estudou população, já estudamos industrialização, você veja que está tudo interligado, né, e foi quando boa parte do pessoal do êxodo rural foi utilizado, mas mesmo assim, grande parte não foi utilizada, ocasionando problemas sociais nas áreas urbanas do nosso país. E muito da Revolução Verde tem apoio governamental, através de subsídios, através de políticas públicas, de abertura de novas áreas para fronteiras agrícolas. Então, a Revolução Verde também tem esse lado do apoio governamental para aquelas culturas, aqueles cultivos importantes para a economia mundial. Lembrando que quando a gente estudou isso, a gente sabe que tem a produção de comida tem para todo mundo, mas a gente tem uma grande parcela no mundo que passa fome, em virtude que boa parte dessa produção ela não é somente para alimentação, né? Tem alimentação da criação de animais, tem a parte energética também, que é muito utilizada. Ok? Então vamos prestar atenção em tudo aquilo que eu falei, né? Revolução Verde, essas ideias, assiste novamente, tá? Guarde essas ideias. Agronegócio. O agronegócio nós já falei, né, e até pouco tempo que foi o salvador da, do, do PIB brasileiro, né, ser o quarto melhor do mundo no primeiro trimestre de 2021. Então ele tem uma importância muito grande aqui no nosso país, né? E aí entra naquela o choque da preservação ambiental. Ao mesmo tempo, a questão do desenvolvimento econômico,
Então, o agronegócio tem essa dualidade da preservação ecológica e o desenvolvimento. E isso aí precisa de mais área, cada vez mais áreas, para que a gente possa produzir, né? O exemplo aqui, produção de soja, a gente já viu no slide anterior que temos a China como nosso grande importador desse produto. E temos aqui um outro, a cana-de-açúcar, né? Quando a gente fala cana-de-açúcar, existe o açúcar, que muita gente utiliza, mas a cana-de-açúcar tem um outro objetivo muito importante, que é energético, dentro daquela linha de política pública que foi realizada aqui no Brasil com muito sucesso, o Proálcool, né? A nossa gasolina, né? Então você vai no posto, tem lá o álcool, tem álcool também na gasolina. Então a cana-de-açúcar tem uma importância muito grande. E aí, quando eu falo em um produto que gera energia, eu tenho que falar de industrialização. E aí, industrialização, qual é o estado mais industrializado aqui no Brasil, né? É o estado de São Paulo. Então, o estado de São Paulo, né, a grande parte da produção de cana-de-açúcar está concentrada ali na região sudeste, na área de São Paulo, né? As usinas de produção do melado, né? Do produto que vai virar energia. Então, São Paulo, porque São Paulo a gente já viu que é o estado com grande capacidade industrial, um estado com muitas empresas de pesquisa e tecnologia, tem um polo voltado para isso. É por isso que a produção de cana-de-açúcar está mais fundamentada, arraigada no estado de São Paulo. O agronegócio também não é só plantar, existe investimento em pesquisa, tecnologia, né? Falamos sobre a Embrapa, mas também o agronegócio traz essa ideia, né, da concentração de terras dentro daquela ideia da Revolução Verde, né? Muita produtividade, mas concentrado em grandes propriedades. Então, o agronegócio tem essa desvantagem e, por isso, tem que se desenvolver melhor as agriculturas alternativas, para que a gente tenha até também uma diversidade alimentar. Falamos também sobre faixa de fronteira, né? Falamos que o Brasil faz fronteira com vários países aqui na América do Sul, somente Chile e Peru, né? Não Chile e. E aí a gente fala sobre faixa de fronteira. A gente já falamos na aula que o Brasil faz fronteira com vários países, somente com Chile e Equador que não. São fronteiras que às vezes são difíceis de serem monitoradas, porque ela não tem uma divisão, às vezes não tem uma separação, aqui é Brasil, ali é outro país, não tem. Então é muito complicado. E a gente já verificou que no mundo todos os países cuidam muito bem das suas fronteiras. A faixa de fronteira, ela tem são 150 quilômetros que adentra no nosso país. E nessa área, a gente falou também que as empresas, grandes empresas, empresas importantes, né, que são instaladas nessa área, são empresas que devem ser controladas majoritariamente por brasileiros, né? Nós temos algumas empresas, a Binacional Itaipu é um grande exemplo, elas são controladas por brasileiros, não tem o porquê uma empresa dessa magnitude ser controlada por outro país,
já que a faixa de fronteira é um local especialmente importante para a segurança nacional. Então, quando fala de faixa de fronteira, está relacionado à questão da segurança nacional. Tá? E nós temos uma outra fronteira, que é a Amazônia Azul, né, que fica a leste, né, a parte marítima. E por que ela tem esse nome? Né? A floresta amazônica, a gente sabe da importância dela, da biodiversidade, da riqueza que tem lá, e fizeram uma analogia, botaram a Amazônia Azul, tendo em vista também a riqueza existente, tanto mineral como animal, né, da biodiversidade existente nessa área, né, da costa. E nós temos lá a zona exclusiva, né, econômica exclusiva, temos lá uma faixa de fronteira de 200 quilômetros, que é onde a gente temos a soberania de explorar, né, e é conhecida como Amazônia Azul. Então, essa ideia vocês têm que guardar. Né? Por que a Amazônia Azul? Fazendo uma analogia à região amazônica. Certo? E por último, gente, nós tivemos ontem uma live lá com o pessoal da Antártica, foi muito legal. E a gente falou sobre a Antártica, né? Que é diferente do Ártico, porque a Antártica tem uma crosta terrestre, é um continente de terra, é pouco explorado, é um continente pouco explorado, mas tem recursos energéticos. Hoje está voltado para pesquisas científicas, né? É um continente da humanidade, tem vários países lá realizando pesquisa, inclusive o Brasil, tudo mediado pelo Protocolo de Madrid, que é o Tratado Atlântico, conhecido como Protocolo de Madrid, que uma das coisas, né, a gente viu lá que regula muita coisa, deve ser atualizado em 2048, né, a questão dos recursos energéticos estão lá intactos, mas o Protocolo de Madrid é o que está relacionado com a Antártica. Tá certo, pessoal? Então, prestar muita atenção em tudo aquilo que eu falei, porque é importante para a realização da A9. E aí a gente chega no final da aula, né? É a última aula com conteúdo. A próxima aula nossa vai ser uma revisão, vai ser uma retap, né? Uma revisão da prova. Então, foi um prazer enorme em estar aqui com vocês e vocês vão seguir aí para o terceiro ano. A gente vai se encontrar em outras atividades, nos clubes, nas Olimpíadas do Conhecimento, né? Aqueles alunos que desejam estudar fora também irei aí tentar auxiliá-los da melhor forma possível. Para mim foi uma alegria muito grande estar junto com vocês, tá? Então, tudo de bom para vocês, uma boa prova, um bom fim de ano, curtem junto com a família. Foi um ano, né, esses 2 últimos anos aí, 2020, 2021, um ano muito complicado, mas com certeza 2022 está vindo aí com uma nova energia, com uma nova dinâmica que vai facilitar a nossa vida. Pessoal, grande abraço, tudo de bom para vocês e uma boa prova.